O ringue é um lugar perigoso e solitário, onde só a brutalidade pode te defender. E este mundo de monstros pode destruir até o pugilista mais cruel. E tem só uma pessoa que é mais cruel que o próprio boxe. E ela é o sádico autor de Hajime no Ippo, George Morikawa, que vem destruindo os personagens mais brilhantes da obra, com finais trágicos e violentos. E é isso que vai acontecer com o deus da morte Mashiba Ryo. Este vídeo vai te mostrar uma das histórias mais frustrantes dos animes. Nela vamos explorar a trajetória do Mashiba Ryo, desde o seu surgimento como o primeiro vilão de Hajime no Ippo até sua redenção como anti-herói. Enquanto exploramos quais foram as motivações que levaram ele a um amadurecimento absurdo, com sua profunda mudança de motivação até chegarmos na sua destruição completa. E para finalizar, teorias para o futuro. Então espero que você esteja preparado para conhecer o karma do ceifador Mashiba Ryo, a origem do deus da morte. Mashiba Ryo apareceu pela primeira vez logo no início da história, exatamente no exame em que o Ippo participava para se tornar um pugilista profissional. Sua energia era tão assustadora quanto a sua altura de 1,77 m, que é absurdamente grande para sua categoria de peso na época. Fora que sua envergadura, ou simplificando, o alcance dos seus socos era de 1,84 m, graças aos seus braços que eram mais longos que o normal. E para finalizar, o cara ainda tinha um olhar psicótico e um estilo de penteado à la heavy metal. Mas por mais incrível que pareça, o que mais chamou a atenção para ele não foi nem a sua aparência, foi a sua crueldade. Para você entender, em um exame para profissionalizar um pugilista, existe uma luta teste que tem como objetivo principal mostrar as habilidades e fundamentos do boxe. Ou seja, você não precisa ganhar, muito menos nocautear alguém para passar. Mas ele não deu nem oportunidade para o seu oponente mostrar o que sabia. Na verdade, ele destruiu seu rival mostrando a sua cruel identidade. Mas nem essa frieza era tão cruel quanto o seu estilo. Mashiba, assim como a maioria dos personagens de Hajime, tem uma inspiração muito forte na realidade. E ele foi inspirado diretamente em um cara chamado Thomas Reigns, que foi um lendário pugilista que conquistou 5 categorias de peso durante a sua carreira, que durou entre 1977 até 2006. Thomas era conhecido como The Richman, ou o assassino, graças aos seus flicker jabs assustadoramente longos e precisos, que era possível só porque os seus braços eram muito compridos. E ele também tinha um direto letal, exatamente como o Mashiba. A verdade é que Ryo Mashiba utilizava o estilo Detroit de boxe, que tinha como base os seus flicker jabs de ângulos variados que mais pareciam chicotados. E já que ele era muito alto para sua categoria, ele criava uma barreira quase inatingível. Mas se ele tem um defeito, o defeito vem agora. Suas lutas no início do anime eram bem repetitivas. Ele normalmente se posicionava no centro do ringue lançando vários flicker jabs sem parar, até que surgisse uma brecha na defesa do oponente, para que ele pudesse finalizar com direto de direita. E era assim, uma luta atrás da outra. Isso só foi possível porque o seu estilo era realmente muito sólido, fazendo com que ele evoluísse pouco, a não ser o seu poder, velocidade e precisão. E isso tudo quase até o final do anime, fazendo com que a sua evolução técnica ficasse chata e até repetitiva, pelo menos enquanto ele lutava em competições nacionais. Mas quando ele foi para a disputa do Pacífico e depois para o circuito mundial, aí tudo mudou. Mas mesmo com alguma das suas lutas sendo um pouco chatas no começo, tudo isso é compensado com seu desenvolvimento pessoal. E o mais interessante é que, após mais de 1000 capítulos, a gente descobre que o seu final foi implantado nas suas primeiras lutas. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. Mashiba é um personagem complexo, com uma personalidade forte e uma história muito bem construída. Mas o que eu mais gosto são as suas aparições cômicas, que assustam o Ippo, realmente como uma assombração. Sim, tudo ao redor do Mashiba é envolvido em trevas. E até seus momentos mais cômicos são referências diretas aos filmes de terror japonês, como O Chamado. E ele aparece dos jeitos mais imprevisíveis, com rostos assustadores no momento que ninguém percebe, ou somente o seu semblante e silhueta pálida, visto de relance, arranhando as coisas como um espírito num filme de terror, ou simplesmente vigiando alguém escondido. E sempre que essas cenas hilárias acontecem, vemos um vilão de um filme de terror claramente representado. Mas isso daí não são todas suas referências não. O Mashiba tem vários apelidos de lutador que são tão assustadores quanto a sua presença. Se liga, ele é conhecido como Shinigami, Deus da Morte, o Ceifador e o Carrasco. E se isso não é o suficiente para imaginarmos ele saindo diretamente de um filme de terror slasher, que tal o roupão de pugilista que saiu diretamente do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado? Assustador? Não, isso não é nada. Assustador mesmo é o seu desenvolvimento e trajetória. Então agora vamos conferir um pouco das lutas mais importantes da carreira do Ryo Mashiba, começando pelo anime e terminando pelo mangá. A trajetória do Mashiba. Um dos grandes novatos do leste do Japão iniciou sua carreira com 3 nocautes seguidos,
e assim entrou para o torneio Rei dos Novatos do leste do Japão. Mas o cara era realmente implacável e derrotou com facilidade seus primeiros oponentes, eliminando na primeira rodada o pugilista Fujisawa e na segunda rodada o Tetsuya, e assim chegando nas semifinais contra Ichiro Miyata. Mas aí tudo mudou. Miyata, um prodígio brilhante e rival do protagonista, se preparou muito bem para enfrentar o futuro ceifador. E durante sua sexta luta ele foi completamente neutralizado. Miyata, como um gênio que é, elaborou uma estratégia perfeita para destruir o estilo Hitman do Mashiba. E ela era uma estratégia simples, mas muito difícil de ser executada. O lance era o seguinte: apostar na velocidade dos seus counters e uma postura canhota para neutralizar os flicker jabs do Mashiba. E tudo daria certo se ele não despertasse o lado mais obscuro do seu inimigo. Mashiba, ao ser superado completamente, praticamente humilhado, mostra sua característica mais forte, a obsessão pela vitória. O objetivo principal dele sempre é vencer, não importa como e a qualquer custo, sem remorso e nem piedade. E foi isso mesmo que ele fez. Durante o avanço do Miyata, ele pisou de propósito em seu pé, criando uma fratura que neutralizou a velocidade do seu oponente. E graças a isso, o Miyata virou praticamente um saco de pancadas. Mas mesmo como saco de pancadas, ele mostrou um espírito de luta tão assustador que quase derrotou o Mashiba com um contra. Aquela atitude suja do Mashiba saiu da sua obsessão pela vitória. E foi chocante, por dois motivos. Primeiro, porque quem assiste a primeira vez aquela luta jamais iria imaginar aquele final. Tanto o Ippo quanto a gente, tipo todo mundo que estava acompanhando aquela história, estava esperando a revanche do protagonista contra o Miyata em um ringue profissional. E segundo, porque mostrou pela primeira vez no anime como o mundo do boxe pode ser imprevisível, cruel e injusto, assim como o próprio autor da história. Mas voltando pro Mashiba, ele não só derrotou o Miyata com um golpe sujo, o vilão foi muito bem estabelecido e a semente do seu karma foi plantada. Porque como uma profecia, ele iria cair nas mãos de um canhoto e ninguém percebeu isso desde o começo. Após essa luta marcante, ele encara Makunouchi Ippo no final do torneio. Ippo, com a sua velocidade, consegue entrar na defesa do Mashiba, que não pode fazer nada além de defender o soco explosivo do oponente com uma cotovelada. E ali, naquele momento, usando outro artifício desleal, mas que é dentro das regras, ele dilacera o punho do protagonista. Mas ninguém esperava que seu cotovelo também iria embora, junto com os socos que mais pareciam marteladas. E quando o auge da luta chegou, ele foi derrotado violentamente. Mas mesmo o golpe final impiedoso não foi tão assustador quanto o desespero que ele mostrou ao perder. Na verdade é que ao longo dos capítulos descobrimos o porquê o Mashiba é assim. E acredite, normalmente tudo tem um porquê. Todo mundo tem uma história. Na verdade, esse é o ponto que sempre é explorado em Hajime no Ippo. Em uma luta de boxe, nem sempre existe um lado bom e um lado mau. Aliás, quase nunca existe um lado bom e um lado mau. Cada ângulo tem uma história. Isso faz com que a gente perceba que a grande maioria dos lutadores tem um objetivo muito bom para estar lutando. E como eu falei, o Mashiba não é diferente. E o seu maior motivo é o medo. Além dele ser irmão da Kumi-chan, a crush do Ippo, ele é a única família que ela tem. Seus pais morreram quando eles eram muito jovens, e graças à sua aparência e personalidade, ele sempre foi desprezado por diversas pessoas. E além disso, através da ingenuidade e maturidade quando eles eram pequenos, eles foram enganados diversas vezes por pessoas oportunistas. Muitas pessoas poderiam falar que o mundo virou as costas para ele, porque ele não conseguiu parar em um emprego e por causa disso o medo de não conseguir sustentar a sua irmã pequena crescia. Sim, a sua irmã pequena, a quem ele era responsável. Mas que além disso também era em seu coração o único motivo para continuar lutando. Como eu disse, muitos acreditam que o mundo virou as costas para ele. Mas ele não acreditava nisso não. Em sua mente, em nenhum momento o mundo foi amigável com ele. E a única coisa que ele podia confiar era em sua força. E os dois irmãos lutaram juntos para sobreviver e pagar as contas. Tão juntos e unidos que quando ele descobriu que a sua força poderia levá-lo ao topo do mundo do boxe, ela decidiu ser uma enfermeira para poder protegê-lo. Então, assim como o mundo tirou tudo dele, ele estava preparado para tirar tudo de quem atravessasse o seu caminho. Mas isso tudo iria mudar sem que ele mesmo percebesse. O nascimento do ceifador. Após sua recuperação, as lutas recomeçam. Graças ao controle de peso rígido e sua altura, ele decide subir de classe. Antes ele atuava na mesma categoria do Ippo, que era peso-pena, com um limite de 57 kg e 150 gramas. Mas depois da sua recuperação, ele passou para o peso leve júnior, que vai até 58 kg e 970 gramas, exatamente a classe de peso do Kimura. Mas a pergunta que fica é, a sua altura foi uma boa justificativa? Acredito que foi uma decisão estratégica, tanto do Mashiba, que viu a classe de peso superior menos concorrida,
quanto do autor George Morikawa, que percebeu ter um personagem brilhante nas suas mãos, que poderia ser melhor desenvolvido paralelamente com o protagonista. Mas não se engane, 1 kg 820 gramas é uma diferença absurda em um controle de peso. E após a sua derrota nada mudou. Ele manteve o seu estilo, a garra, a raiva e a obsessão pela vitória. Mas ali, naquela derrota esmagadora que ele sofreu, uma semente foi plantada e mais tarde ela iria florescer. Mas enquanto isso não acontece, Mashiba atropelou todos os seus oponentes. Ele começou ganhando com nocaute a sua luta de estreia na nova categoria, e logo depois ele venceu 3 lutas conquistando o torneio Classe A da categoria nova e ganhando o direito de desafiar o campeão. Nessas lutas ele derrotou 2 oponentes por nocaute e a final por decisão do juiz. Mas infelizmente nenhuma dessas lutas foi explorada. Mas alguns detalhes mostram que por mais que a sua ascensão tenha sido muito rápida, ela não foi fácil. É interessante que os objetivos que realmente valem a pena na vida não são fáceis. Exigem disciplina, foco, determinação, e o Mashiba tem tudo isso de sobra e muito mais. E a dedicação que ele tinha para conquistar cada vitória, algo que nem ele mesmo percebeu estava acontecendo. Ele estava sendo aceito. As pessoas começaram a se interessar pelas lutas dele, por suas vitórias, por sua garra, e os fãs foram aumentando. Fãs realmente assustadores? Sim, assim como o ídolo deles. Mas nada é tão assustador quanto o nome de luta que veio com as suas vitórias. Inspirado por seu estilo Hitman de luta, que posiciona o seu braço na frente do seu corpo como se fosse uma foice que está prestes a ceifar a vida do seu oponente, nasce o apelido Ceifador. Mas o interessante é que essa inspiração é mais voltada para o termo ocidental mesmo. O conceito de morte como uma entidade tem existido em muitas sociedades, desde o início da história. Mas para ser mais específico, a partir do século XV, com o reavivamento da cultura greco-romana como fonte de inspiração artística, a morte é representada como um esqueleto que carrega uma foice que veste uma túnica negra com capuz. E esta imagem é inspirada diretamente em Hades, o deus grego do mundo inferior, Plutão para os romanos. E por mais que muitas das aparições do Mashiba tenham seu lado mais cômico, o nome das suas lutas é bem agressivo também, como o Dia do Julgamento e a Execução. O seu trajeto foi aterrorizante, pelo menos para os seus oponentes. Mas Mashiba derrotou o campeão da categoria com um nocaute e defendeu 3 vezes o seu cinturão. E toda essa ambientação de terror continuou, principalmente durante a execução do Kimura, que desafiou o campeão Mashiba em sua 4ª defesa do título. A execução é o nome dado para a luta do Mashiba contra o Kimura, mostrando a grandiosidade do Mashiba contra o azarão Kimura. E essa luta, que deveria ser um massacre, ensinou uma lição valiosa para o Mashiba. E com certeza aí, ele começou a desenvolver uma espécie de humildade. Kimura sabia que não tinha chance contra o flicker jab do seu oponente. O seu estilo outboxer, que ele utilizava à distância junto com seu jogo de pés, era alvo fácil contra o alcance do campeão. Então ele mudou seu estilo completamente para infighter, apostando todas as suas chances em uma única estratégia. O foco dele era golpear repetidamente o corpo do Mashiba para que ele não esperasse mais nada além disso. E neste momento, com sua guarda baixa, viria um soco diretamente do ponto cego no seu queixo. Kimura, ao se defender e apanhar muito, consegue castigar o Mashiba em seu último round, mas infelizmente ele perde a consciência, fazendo com que o Mashiba vença mesmo que estivesse completamente indefeso. Ele literalmente venceu por alguns centímetros. Mas essa foi uma derrota psicológica, porque a dúvida que ficou em sua cabeça foi: o que aconteceria se ele não tivesse perdido a consciência? Fez com que ele levasse mais a sério todos os seus próximos oponentes. Então ele defende seu título mais 2 vezes e solicita a 7ª defesa do título com um oponente específico chamado Sawamura, um especialista em counter que joga sujo, muito mais sujo do que o próprio Mashiba. Recapitulando, este cara foi o counter que quase destruiu o Dempsey Roll do Ippo e que deu um soco na Kumi-chan, a irmã mais nova do Mashiba. E ele escolheu seu oponente por 2 motivos. Ele percebeu que estava mudando depois da luta contra o Kimura. A real é que ele sentiu que ele estava perdendo a sua sede de sangue, algo que ele julgava ser muito necessário para conquistar o mundo. E segundo, ele fez uma promessa no túmulo dos seus pais, de não confiar em ninguém e de fazer qualquer um que machucasse a sua irmã pagar caro. Então ele só queria vingança. Talvez até mais do que isso. Ele chegou até a perguntar se seria homicídio matar alguém dentro do ringue. É incrível pensar assim, mas a raiva realmente é um grande propulsor. Ela nos motiva a fazer coisas grandiosas, mas só quando ela é bem canalizada. No caso do Mashiba, ela é completamente destrutiva. Mas tá aí uma coisa que poucos perceberam. O ódio do Mashiba foi um grande amigo e acompanhou ele durante toda a sua vida. Ele se apegou à raiva quando foi ignorado, julgado, desprezado e até enganado.
E a raiva junto com a sua obsessão transformam ele em um lutador muito perigoso, que está disposto a quebrar qualquer regra para vencer. E tudo isso levou a um final trágico. Sua segunda derrota. O nome de promoção da luta era Caos. E ela não seria uma simples luta de boxe. Tudo começa com uma troca de alto nível no primeiro round, mostrando que os dois estavam completamente preparados para o que estava vindo. Nenhum counter entrou, nenhum jab acertou. E tudo isso fez com que o Mashiba percebesse que ela não seria uma luta de boxe. Aquela seria uma luta de rua para descobrir quem era o mais selvagem dentro daquela jaula chamada ringue. Mas só no terceiro round, depois de um golpe ilegal do Sawamura, que a briga realmente começou. E naquele momento o Mashiba entendeu por que a Kumi-chan, sua irmã, foi cortada pelo soco do Sawamura. O segredo eram os nós dos seus dedos, duros e calejados, deixando seus golpes absurdamente afiados. Suas mãos eram literalmente armas. E a luta continua violenta. Mas só no quarto round, após o Sawamura conseguir encaixar um counter no flicker jab do Mashiba, que o campeão cai. Ele se levanta, mas cai novamente após uma troca de socos. Porém, dessa vez ele cai inconsciente. Sawamura, frustrado com a fraqueza do Mashiba, chuta, mas esse chute acaba trazendo a consciência dele de volta. Mas a surra não terminou. Ele foi jogado para as cordas e foi castigado. O cara só sobreviveu ao quarto round por um milagre. E ali começou o verdadeiro massacre. Uma sequência de golpes misturada com golpes ilegais, como cabeçadas, cotoveladas e empurrões, foram distribuídos, porém o Mashiba estava levando a melhor, conquistando a liderança ao impor a sua força. Em êxtase com a sua sede de sangue que tinha voltado maior do que nunca. A luta era brutal, até os dois caírem no chão ao mesmo tempo. Enquanto o juiz analisa se iria parar a luta, o Mashiba não deixa ele pensar. Ele toma a iniciativa e começa a golpear o Sawamura. O juiz tenta parar a luta, mas o Mashiba o empurra e continua dilacerando o Sawamura com seus golpes até derrubá-lo de cima do ringue. E assim, neste momento o Sawamura se torna o novo campeão. E é isso aí, você não entendeu errado. Mashiba foi desclassificado por empurrar o juiz e não parar a luta. E neste momento ele adquiriu tudo o que ele queria. Sua sede de sangue de volta e a sua vingança concluída, mas também perdeu tudo. Seu cinturão foi retirado e sua licença de pugilista foi suspensa por 1 ano. A evolução. 1 ano sem lutar passou e o seu retorno aos rings tinha chego. Mashiba estava mais afiado. Mas como eu falei, com exceção da luta suja contra o Sawamura, o seu estilo de luta era bem repetitivo. Ele era forte e refinado, mas ele só alterava um ou outro movimento para enfrentar um oponente específico. Mas eu vou falar a minha opinião sincera. A verdade é que a sua personalidade, a evolução pessoal dele, é a coisa mais importante do personagem. E para ele, a única coisa que importava realmente era a força. Simples assim. O seu retorno foi grandioso. Ele disputou o título OPBF chamado A Segunda Vinda da Morte, após aumentar sua categoria novamente. Agora para a divisão peso leve, que era até 61 kg 230 gramas. E este é um dos momentos mais interessantes da sua história. Mashiba lutou contra o campeão desleal, que cometeu várias falhas, mas ele respondeu com um boxe limpo e honesto. E no momento mais importante, no momento em que sua raiva tomava conta, ele recebeu uma energia que ele nunca tinha recebido antes. A energia da plateia, que torcia para ele demonstrando respeito e admiração. E como um gladiador renovado, ele responde a isso, com um boxe limpo e poderoso, arrancando o cinturão do atual campeão com sua força. E no momento que mistura humor e emoção, logo quando ele vê o Ippo confortando a irmã dele, ele atira com raiva uma das luvas no Ippo. Mas a plateia entendeu tudo errado. Eles acharam que ele estava dando a luva para o Ippo. Então eles pediram encarecidamente, enlouquecidamente a outra. E neste momento ele percebeu que foi aceito. E isso irá transformar a sua mentalidade completamente. Alimentado pelo ódio, Mashiba era cruel e implacável, porque em sua mente só poderia contar com ele mesmo, com sua força. Mas sua selvageria tirou a segunda coisa mais importante da sua vida, o boxe. E quando ele volta, dando seu melhor e percebendo que ele não está mais sozinho, ele realmente descobre que a torcida dos seus fãs é calorosa. E também que lutar de maneira íntegra é uma forma de respeitar e honrar o próprio boxe que deu tudo para ele. Claro que nesse momento ele já reconhecia o seu chefe como uma figura de respeito e autoridade que ele podia contar, assim como seu treinador e seus colegas de serviço. Na verdade ele não estava mais sozinho há algum tempo, mas só nesse momento ele sente o calor de alguém torcendo por ele de verdade. Mas é frustrante como isso. Toda essa evolução estava para acabar. Será que isso significa karma? O que tudo isso significa? Mashiba estava imparável em direção ao topo,
defendendo seu título com muita força em um evento antes da luta do Takamura e, claro, vencendo por nocaute com precisão e elegância. E assim ele defendeu seu título campeão da Ásia e do Pacífico pela primeira vez. Era claro que o Machida estava cada vez mais preparado para desafiar o mundo, mas antes disso ele tinha que testar sua força de verdade. Então seu treinador, ouvindo seu pedido, escolheu um oponente à altura, um infighter resistente que lembrava o próprio Ippo, o campeão peso leve da JBC Shinobu Iga. E ele foi pressionado com o avanço rápido de uma guarda Picaboo, exatamente igual ao estilo do Ippo e do Mike Tyson, com esquivas rápidas e golpes bem concentrados no corpo. E ele ainda tinha mais alguns truques, como o Dragon Fish Blow, que é basicamente uma imitação daquele golpe que vem no ponto cego do Mashiba feito pelo Kimura. E por último, ele fazia muitas faltas. Muitas faltas mesmo. Então Mashiba percebeu que o Iga era uma mistura muito equilibrada dos seus maiores oponentes. Só caras que deram muito trabalho para ele até ali. Tô falando do Sawamura, do Kimura e, claro, do Makunouchi Ippo. Isso fez com que Shinobu Iga fosse o teste perfeito para testar a evolução e força do Mashiba. Essa era uma luta difícil, e para piorar o juiz ainda estava contra ele, graças ao seu histórico recente. Lembrando até sua história de vida, onde graças à sua aparência e o seu jeito, ele sempre foi tratado com preconceito. Ele sempre foi um suspeito, e por causa disso, por causa deste tratamento e dessa lembrança, ele começou a se fechar na escuridão mais uma vez. E quando ele decide mostrar para o seu oponente que era pior do que ele, uma luz surgiu espantando a sua escuridão. A luz era o seu público novamente. A sua plateia torcendo ensandecida por ele. E neste momento, com este calor que vem da fé dos seus fãs, ele decide lutar limpo. Mas como um dos seus apelidos, ele também foi um carrasco violento, superando todas as armas secretas do Iga. Ele aniquilou o avanço como o do Ippo simplesmente usando seus flicker jabs. Superou o Dragon Fish Blood do Kimura com um contra-ataque no corpo. E por último, esquivou das cabeçadas e cotoveladas sujas como o Sawamura faria com muita velocidade, mostrando sua evolução do melhor jeito possível graças à experiência adquirida em batalhas de vida ou morte. E com um gesto de superioridade, ele finalizou o oponente com jabs. Ali, naquele momento, ele tinha renascido como um pugilista íntegro, polido e exemplar, que tinha o respeito de todos. Realmente foi uma trajetória inesperada para um vilão do primeiro arco. Isso pode até parecer uma fantasia, mas a verdade é que o Mashiba nunca foi mal. Isso se mostra nos detalhes e em momentos hilários em que o Mashiba arruma uma discussão com o balconista do mercado, que por acaso ele descobre ser o Miyata depois. Aliás, é uma cena hilária no mangá. Mas ignorando a discussão agora, logo quando ele sai do mercadinho, ele não consegue ignorar um gatinho com fome, dando até um pouquinho do leite que ele estava tomando pro filhote. A verdade é que a sua maldade foi uma resposta, um pedido de socorro. Ele só desprezou o mundo que ele foi desprezado. Ele respondeu com violência a um mundo que machucou ele. E essa é a sua maneira de proteger o que era importante para ele a qualquer custo, como o Box e a sua irmã Kumi-chan. Isso na verdade é tão claro que conseguimos enxergar nos detalhes, como a sua super proteção com ela. Ele só quer ver ela segura e feliz. E ele claramente coloca isso acima da sua própria felicidade, com exceção do Ippo, claro. E essa é uma construção perfeita para um personagem tão cheio de camadas. Lembrando que essa construção não está finalizada, porque ainda faltam 2 lutas para que ele possa levar o cinturão de campeão mundial dos pesos leves. Mas antes de falarmos de redenção, primeiro precisamos falar de outra coisa, o karma. O karma é uma palavra que significa simplesmente ação. Ela vem do budismo e quer dizer que as nossas ações e pensamentos geram uma resposta do universo, digamos assim. E essa resposta é a conclusão de um ciclo que recebemos o que merecemos. Ou como eu gosto de falar, colhemos o que plantamos. Na Bíblia esse conceito é parecido com a lei da semeadura. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz: "Pois o que o homem semear, isso também colherá." E isso é realmente interessante. Se você quer colher coisas boas, deve plantar coisas boas e fazer coisas boas. Simples assim. Claro que são 2 conceitos espirituais diferentes, mas a grosso modo eles querem falar a mesma coisa. Mas o grande mistério aqui é o que isso tem a ver com o Mashiba. Se você está curioso, relaxa, porque logo logo a gente vai amarrar tudo isso. Mashiba vence 2 defesas do seu título e parte rumo à luta preliminar para o título mundial da WBA contra Juan Garcia, um ex-campeão absurdamente forte. Antes da luta, Mashiba, por incrível que pareça, ganhou uma festa. E essa é uma das cenas mais hilárias da história inteira. Mas esse momento também serve para relembrarmos que o maior medo da Kumi-chan, a sua irmã, é ver o seu irmão machucado. Realmente essa luta mostrou tudo que qualquer fã queria, a ousadia para mudar e a revolução no estilo do Mashiba, que não dependia somente dos seus flicker jabs e diretos. O Mashiba estava em uma base ortodoxa nunca vista antes, utilizando o jogo de pés e esquiva. Ele era outro pugilista, mas agora começa o verdadeiro teste para sua redenção. O Mashiba foi completamente superado e se viu pressionado como na luta contra o Miyata,
lá no torneio dos novatos. E como naquele torneio ele se viu tentado a fazer o mesmo para tentar vencer, pisar no pé do oponente. Mas inconscientemente ele não faz isso e algo inesperado acontece. Neste momento um dilema moral atinge. Por que não quebrar as regras impostas por outras pessoas para vencer? Regras impostas por pessoas que nunca o trataram bem. Mas nesse momento ele entende no seu íntimo que se ele quebrar as regras ele iria decepcionar todos que estavam lá torcendo por ele. E que no fim, mais uma vez, ele perderia tudo. Assim como ele perdeu depois da luta com o Sawamura. Em uma luta brutal que durou 7 rounds, uma única coisa conseguiu dar força suficiente para ele continuar de pé. A lembrança da sua irmã preocupada cuidando dele. Então ele, em um gesto de amor, vence a luta para mostrar ser um homem digno. Ele venceu para que ela pudesse ficar tranquila. E desse jeito ele retirou todo aquele medo que ela tinha dele se machucar, pelo menos por enquanto. E enfim chegamos no dia do julgamento. Que por incrível que pareça eu acredito que seja uma metáfora do autor para que esse seja o dia do julgamento do Mashiba. Vocês vão entender. O dia do julgamento é o nome da última luta atual do Mashiba. E foi contra o Rosário, o campeão mundial dos pesos leves. Ou seja, só falta um único obstáculo para o Mashiba atingir o maior objetivo da sua vida, o objetivo de ser campeão mundial. Rosário era o pior tipo de oponente para o Mashiba, um e-fighter canhoto com avanço rápido. Tão rápido que poderia deixar os seus jabs para trás com facilidade. Fora que sua posição de pernas atrapalharia a estabilidade do Mashiba, graças ao fato dele ser canhoto e ficar com a perna direita na frente. E para finalizar, os seus golpes ainda viriam de pontos cegos. Fora que ele era extremamente violento e excêntrico, não tendo medo de usar golpes sujos. E foi exatamente isso que aconteceu. Rosário não se preparou direito. Ele estava desidratado e com pouco gás. Já o Mashiba estava na sua melhor forma, com um estilo limpo, preciso, rápido. Mas este era só o começo de uma das lutas mais difíceis da sua vida. Após as luvas se tocarem, o primeiro round não teve nenhum golpe limpo. Foi extremamente técnico e polido. Mas ao longo dos rounds, Mashiba cresceu, dominando o Rosário, que estava sendo completamente frustrado e castigado, com counters muito bem conectados no seu corpo. Mas só no terceiro round que o Rosário dobrou seus joelhos com um golpe violento. Mas ele respondeu derrubando Mashiba, sem nenhum dano severo, já que ele era canhoto e tinha se desequilibrado nas pernas do cara. E a luta continuou agressiva, e entre os ataques rápidos do Rosário, um uppercut de direita do Mashiba derrubou o oponente. No quarto round, o Mashiba evita uma cabeçada, mas a luta era difícil. Enquanto o Rosário atacava, suas pernas tiravam o equilíbrio do ceifador, fora que seus golpes eram realmente perigosos. Era uma situação bem difícil e até meio desleal, e mais um tropeço. Depois mais uma cabeçada, e o Mashiba começou a sangrar perto do olho. Um sentimento de frustração e dor toma conta do desafiante. E neste momento foi revelada uma aura maligna criada pelos seus pensamentos de ódio. Aquele ódio que se manifestou nos momentos mais frágeis da sua vida. Era quase como uma armadura, como se sua raiva o protegesse. E essa raiva voltou como uma camada de segurança que tentava levar ele a uma luta suja para vencer. Só vinha um único pensamento na sua cabeça. Deu uma cotovelada nele. E no quinto round, em meio aos pensamentos malignos do Mashiba, mais uma vez a luz surge. A luz vinda de novo do grito da torcida, que estava lá, incentivando. E enfim ele entendeu. Ele entendeu que seus pensamentos malignos eram como escudo para protegê-lo dos seus medos. Até mesmo para se exibir e mostrar o seu valor ao demonstrar a sua força. Então ele faz uma escolha. Mesmo sendo grato a esse sentimento maligno que fez ele sobreviver, que o trouxe até ali, ele os abandonou, porque agora ele não precisava mais deles. E isso foi lindo. A verdade é que o desenvolvimento pessoal do Mashiba é brilhante, e podemos entender que tudo que ele passou até agora foi uma jornada de amadurecimento. E é tão profunda essa autoanálise que ele percebe neste momento que ele nunca conseguiu nem mesmo agradecer alguém. E que o fato dele sempre se autoafirmar forte, na verdade, é uma tentativa de fazer ele acreditar nele mesmo. E durante a luta absurdamente perigosa, seu interior ganha uma convicção que ele nunca teve. A convicção de que ele pode dar o melhor sem colocar nenhuma máscara. Enquanto o Rosário também sofre internamente porque ele entende que ele traiu o boxe. Com o seu treinamento falho e o seu controle de peso desregulado. E antes mesmo da luta terminar, ele prometia para si mesmo que ele iria enfrentar novamente aquele lutador poderoso. Mas que na próxima vez ele iria vencer, pois não iria trair o boxe novamente. E neste momento Mashiba, após muitas quedas, prepara um direto enquanto imagina como ele gostaria que a comitiva nunca mais se preocupasse com ele. E com um sorriso no rosto ele lança o direto, que se aproxima do rosto exposto e desprotegido do Rosário. Mas em uma fração de segundo seu treinador entra no ringue e o segura, pegando o corpo do Mashiba enquanto ele caía. O árbitro tinha sinalizado o fim da luta, resultando na derrota do Mashiba. E é isso mesmo, uma construção brilhante e emocionante de personagem terminou em um momento trágico.
E este momento trágico mostra o sadismo do autor George Morikawa. Também reflete dois pontos muito importantes. Primeiro, o mundo do boxe é para os fortes. A vida é cruel e incerta e nela tudo pode acontecer, até mesmo um possível dano cerebral devido a muitas trocas de golpe. É isso aí. Além do Mashiba estar em coma por vários dias, ainda está suspeito de ter sequelas e danos cerebrais por causa dessa luta. E a segunda é, será que o próprio autor pensou que, assim como o Miyata superou o Mashiba lá no começo, sendo um canhoto simulado, o final do Mashiba também seria um canhoto, com golpes no ponto cego? É de se pensar. Mas a grande pergunta que fica é, este é realmente o karma dele? Chegar tão perto de conseguir, se livrando de toda aquela carapaça de rancor e ódio para no final ele ser derrotado e ainda ter possíveis danos irreversíveis. Talvez essa seja simplesmente a colheita que ele plantou lá no começo. E talvez essa derrota motive o Ippo a abandonar tudo para ser consumido pelo boxe. Mas eu quero saber de você. Você acha que esse é o final do Mashiba, o deus da morte? E o melhor, você quer ver isso adaptado em anime? E se você curtiu esse vídeo, comenta aqui, porque agora eu tô fazendo vídeos de análise e você pode, curtir esse vídeo do Demolidor, analisando profundamente a história dele. E, o mais importante, toda honra e glória a Deus. Sem Deus eu não sou nada. Então, se curtiu, se inscreve no canal. Super Nerd Star, tchau!